Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a diferenciação de funções. Isso, nós vamos trabalhar com a função linear, que a equação, como diz o nome da função linear, o gráfico vai ser representado por uma reta. Nós vamos trabalhar com a função quadrática, que a curva é uma parábola. E nós vamos trabalhar com a equação exponencial, que o gráfico representa uma curva exponencial. E também nós vamos ver várias situações que a gente vai ter o gráfico e a partir do gráfico a gente determina a função. E outras que a partir de uma função dada a gente vê uma situação real e a resolução. Então, eu vou primeiro trabalhar com uma função linear. Para eu formar essa função, veja só. Essa função aqui, eu vou fazer uma tabela com números próximos a zero, para o gráfico não ficar muito grande. Então, eu tenho aqui os valores de x nessa coluna, aqui no meio a função, e a cada valor que eu atribuir em x, eu terei um valor em y, e vou formando o par ordenado, beleza? Então, eu disse que eu iria trabalhar com números ali próximos a zero. Então, já era menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, os valores de x eu vou substituir pelos números. Aqui no lugar de f de x será f de menos 2. Então, no lugar de 2 vezes x, 2 vezes menos 2. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Então, o primeiro par ordenado, x é menos 2, y é menos 4. Já errar aqui vai ser o f de menos 1, que no caso, no lugar de 2 vezes x, vai ser 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2, ok? O próximo valor de x é 0, que eu atribuí aleatoriamente. Procurei números próximos a zero, como eu disse, para o gráfico ficar, um gráfico não tão grande. F de 0, então vai ser 2 vezes 0, que vai me dar 0. 0 para x, 0 para y. Eu ainda vou ter f de 1, que vai ser 2 vezes 1, que vai me dar 2. F de 2, no lugar de 2 vezes x, vai ser 2 vezes 2, que vai me dar 4. A partir daqui eu posso formar o meu gráfico, certinho? Horizontalmente eu terei os valores de x e verticalmente eu terei os valores de y, certinho? Vamos lá. Menos 2, menos 1, 0, que é aqui na origem, e à direita eu terei os valores positivos. 1, 2. Eu tenho os valores do y que vai de 4 até menos 4, não é isso? Então vamos lá. 4, metade aqui, 2.
Então, farei aqui menos 2, menos 4. E vamos ligando os pontos aqui, ó. Quando eu tiver menos 2 em x, eu terei menos 4 em y. Quando eu tiver menos 1 em x, vou ter menos 2 em y. Um, 0 e 0. Tá aqui, Joerrara. 0 para x, 0 para y. 1 para x, vou ter o coordenado 2 para y. E por último, eu tenho 2 para x e 4 para y. Quando eu ligar esses pontos, tenho que formar a minha reta. Então, Joerrara, essa é uma reta aqui, né? Da função linear. Essa reta aqui, ela é crescente. Então, a função é crescente. E ela é uma função ímpar. Lá na aula de função a gente mostrou quando ela é ímpar e quando ela é par. Quando ela é par tem uma simetria, quando ela é ímpar não tem, tem casos que ela não é par nem ímpar. Tranquilo até aí? Então, está aqui uma função, você olha da esquerda para a direita, ela é crescente e ela é essa primeira função aqui, a função linear, que também é a função do primeiro grau, função afim. Então, na diferenciação de funções, eu vou fazer aqui a função. Aqui eu fiz 2 vezes x, aqui eu vou fazer x elevado ao quadrado. Certo, Joerrara? Então, essa função aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou construir uma tabela, x, f de x igual x ao quadrado. Certinho? E eu terei os valores de y. Atribuindo os valores próximos a 0, observaram que eu peguei os mesmos valores da função anterior, para não dar um gráfico tão grande. E eu vou substituir aqui. No lugar de f de x, o primeiro valor de x é menos 2. Então, f de menos 2 vai ser menos 2 elevado ao quadrado. Joerrara, menos 2 elevado ao quadrado é multiplicar o menos 2 por ele mesmo. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Certinho? Mesma coisa para o f de menos 1. Vou colocar menos 1 elevado ao quadrado. Será menos 1 vezes menos 1. Todo número elevado ao quadrado, você vai multiplicá-lo por ele mesmo. Menos vezes menos dá mais, aqui vai dar 1. Percebam? Agora, f de 0 vai ser 0 ao quadrado. Quem é 0 ao quadrado? É 0 vezes 0. 0. F de 1 será 1 elevado ao quadrado, porque eu sempre terei os valores de x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Certinho, Joerrara? Temos aqui o f de 2. Vai ser 2 elevado ao quadrado, ou seja, 4. Olha, a função aqui
menos 2 e mais 2 deu os mesmos valores. Então essa vai ser a função par, você vai perceber aí a simetria. Então, gente, o gráfico dessa função será esse cara aqui, ó. Os valores de y vão de 0 até 4. Vamos lá. Se eu tenho 4, aqui seria 2, metade, e a metade de 2, 1. Porque aqui eu só tenho 0, 1 e 4. Não é isso? 0 é aqui na origem. Os valores de x vai do menos 2, vamos dividir aqui. Menos 1 até 2. Os pares ordenados, gente, são esses, ó, menos 2 e 4. Ou seja, o menos 2 em x, ele vai subir até a altura 4. Certinho? O menos 1 até a altura 1. O 0 em x representa a mesma altura 0 em y. O 1 em x vai subir até a altura 1 em y. E o 2 em x até a altura 4 em y. Então, na hora que eu fizer esse gráfico aqui, vai existir uma simetria. Esse gráfico aqui, essa é uma função par. E esse gráfico aqui, a função, essa curva representa uma parábola. Nós vimos isso também, carinha triste, carinha feliz, para determinar a função quando A é maior que zero ou menor que zero. Para a função exponencial, eu vou colocar aqui f de x é igual a 2 elevado a x. Se eu errar, eu podia botar 1 meio elevado a x. Eu estou colocando uma função aleatória qualquer para demonstrar esse gráfico. A tabela é o mesmo esquema. Então, joia rara, essa função eu vou substituir o valor de x pelos valores que eu atribuí ao lado. Por exemplo, aqui, x não é 2, vai ficar f de 2. No lugar de 2 elevado a x, vai ficar 2 elevado a 2, que vai me dar 4. Aqui f de 1 é igual a 2 elevado a 1, que vai me dar 2. Aqui, f de 0 vai ficar 2 elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0, o resultado vai dar 1, com exceção do 0 elevado a 0, que não se determina. Então, só que aqui eu vou ter números negativos no expoente, ó. Que vai ficar 2 elevado a menos 1. Nesse caso, é errado. 2 elevado a menos 1. Você transforma numa fração. Esse cara aqui vem para o denominador, só que o expoente, que era negativo, ficou positivo. Então aqui vai dar 2 elevado a 1, 2, 1 meio. Por último, eu tenho f de menos 2, que vai ficar 2 elevado a menos 2. A mesma coisa, ó. Transforma em fração do numerador 1. Esse cara aqui passa para o denominador, só que o expoente, que era negativo, passou a ser positivo. Quem é 2 ao quadrado? 4. Então aqui vai dar 1 quarto.
Então, vou fazer o gráfico aqui dessa função certinho. Vamos para o gráfico aqui, ó. 0, né, na origem, menos 1, menos 2. Aqui eu terei 1 e aqui eu terei 2. Os valores aqui vão de 1/4 até 4. Digamos que 4 seja aqui, ó. Então, metade disso aqui, 2. Metade de 2 aqui seria 1. Metade de 1 aqui, metade, 1 meio. E metade de 1 meio, 1/4. Vamos ver o que ocorre com esses pares ordenados. Certinho? Quando x é menos 2, qual vai ser a altura? 1/4. Então, isso aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. Quando o x for menos 1, a altura será 1 meio, metade de 1. Então, vamos para cá, ó. Quando x for 0, como é aqui, eu vou marcar na altura 1. O gráfico, quando x é 1, eu marco na altura 2. E quando x é 2, ele sobe até a altura 4, em y. Vou ligar esses pontos e vocês vão perceber a curva. Joia rara, essa curva é a curva exponencial. Ela vai cortar o eixo de y, mas ela nunca vai cortar o eixo de x. Então, ela vai aproximar-se no limite máximo, guarda a palavra limite, que vocês vão ver aí na faculdade, mas vem daqui, ó, ela vai se aproximar no limite máximo. Você olha da esquerda para a direita, você vê que ela é crescente, não é isso? Como eu disse, a curva é uma curva exponencial e não se classifica ela quanto à paridade. Ela nem é par, nem é ímpar. Agora a gente vai ver algumas funções para descobrir qual gráfico deu origem a ela. Então, joia rara, vejam aqui na prática o que nós temos, certo? Essa função é do primeiro grau, é uma reta, né? O gráfico é desse formato, f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. No gráfico aqui, a gente percebe que eu tenho 7 para x e tenho 0 para y. Então, eu posso representar assim, ó. Qual é o par ordenado que eu tenho aqui? 0 em x, 7 em y. Isso quer dizer que eu vou substituir esse cara aqui, ó. Y é igual a, no lugar do x vai ficar 0 vezes a. B eu não sei quem é. Mas qual é o valor que eu tenho em y aqui? 7. Então, eu posso cortar esse cara aqui, né? Vai ficar B é igual a 7. Ora, se B é igual a 7, eu vou formar a minha função. Não sei quem é a A, mas eu sei que o x é 0. Gente, todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, essa função aqui, y é igual a 7. Essa função aqui, ela não tem inclinação na reta. É a função escalar. Tranquilo até aí? Então,
y é igual a 7, ou você poderia colocar f de x é igual a 7. Nessa segunda função eu tenho dois pares ordenados aqui, presta atenção. Esse ponto aqui é 3 em x. E qual é a altura aqui em y? 0. Aqui, gente, qual é a altura que esse gráfico está cortando o eixo do y? Menos 6 em y. E o x aqui vai ser o 0. Então, lembrar que estou trabalhando com um gráfico desse tipo. F de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. Vamos tentar substituir para determinar a função, indicar a função a partir do gráfico. Vamos lá. Então, y é igual a x mais b. Eu vou substituir o x por 3. E vou substituir o y por 0. Então, eu tenho aqui que 3a mais b é igual a 0. Vamos substituir aqui. Qual é o valor do x aqui? 0. E qual é o valor do y? Menos 6. Esse cara aqui eu posso cortar. Ó. B é igual a menos 6. Porque 0 vezes A dá 0. Abençoado, é só substituir aqui. Ó. 3A mais B, que é menos 6, eu acabei de achar, igual a 0. 3A mais por menos, menos 6 igual a 0. 3A é igual a 6. O 3 multiplicando passará dividindo. Logo, eu tenho aqui, implica que A é igual a 2. Ô Joia Rara, qual é a função que eu devo fazer aqui? F de x é igual a x mais b. Eu vou substituir o valor de A por 2, então vai ficar 2x. Mais B, me dá o valor de B aqui, B é menos 6. Se eu colocar mais, menos 6, sem problema. Poderia colocar direto. F de x é igual a 2x mais por menos, menos. Essa é a função que deu origem ao gráfico. Tem hora, como no primeiro exemplo, eu tinha a função, construí o gráfico. Aqui eu tenho o gráfico para encontrar a função, certinho? A letra C, eu tenho dois pares ordenados. Vamos ver aqui. Qual é o valor de x aqui? É 1. Ele sobe até que altura em y? 2. Joia rara, eu tenho 2 em x. Eu tenho quanto em y? 3. Então, a minha função, como aqui o gráfico é uma reta, né? É do tipo ax mais b. Então, eu vou substituindo os valores de y. Y é 2, quando x for 1. Não é isso? Y é 2 quando x é 1. E y é 3 quando x for quanto? 2. Presta atenção, joia rara, o que eu vou fazer. 1 vezes A mais B é igual a 2. E aqui 2 vezes A, 2A, mais B é igual a 3. Joia rara, eu preciso saber quem é A ou quem é B, certinho? Eu posso subtrair uma equação da outra. Como assim, professor? Eu vou multiplicar esse cara todo por menos 1. Vou repetir essa, 2A mais B é igual a 3, certinho?
Isso aqui eu estou repetindo, ela está aqui, ó. Aqui vai ficar menos 1 vezes A menos 1A. Menos 1B ou menos B. Menos vezes mais, menos 2. B eu posso cortar aqui, gente. Porque B menos B vai dar 0B. 2A menos 1A vai me dar A. 3 menos 2, 1. Então A é igual a 1. E agora, eu vou pegar qualquer uma das equações, substituir o valor de A para achar o valor de B. Eu tenho, por exemplo, A mais B é igual a 2. O que é que eu vou fazer aqui? No lugar de A, eu vou substituir por 1. Então, 1 mais B é igual a 2. B é igual a 2 menos 1. B é igual a 1. Joia rara. Lembrando que a minha função é essa. Y é igual a x mais b. O A é 1, gente. Ficaria 1x mais b, que também é 1. Esse 1, aqui perto da letra, ele é deselegante. Mas a função é essa. Ou você pode apagar e deixar apenas isso. Y é igual a x mais 1. Perceba, quando x é 1 mais 1, 2. X é 2, 2 mais 1, 3. Tranquilo, Joia rara? Então está aqui a letra C com a função que deu a origem a esse gráfico. Joia rara, letra D, isso é uma equação exponencial, já que o gráfico é o gráfico exponencial. E ela é desse tipo. Y é igual a elevado a x. Quando eu pegar qualquer um valor aqui, eu já vou resolver essa função. Tipo, esse par ordenado aqui, ó, menos 1 em x, 2 em y. Quer dizer que esse cara aqui eu vou substituir por 2 e esse cara eu vou substituir por menos 1. Joia rara, quando eu tiver uma potência com expoente negativo, eu transformo em fração. Esse cara vai vir para o denominador. O expoente negativo ficou positivo. E A elevado a 1 é o próprio A. Então aqui eu vou transformar tudo em fração, dá o x da Xuxa. 2 vezes A, 2A. 1 vezes 1 é 1. A é igual a 1 meio. Pronto, Joia rara. Y é igual a elevado a x. Então vai ser 1 meio elevado a x. Toda vez que o numerador de uma fração for menor do que o denominador de uma função exponencial, essa função é decrescente. Veja que ela começa aqui bem alto, da esquerda para a direita, e ela vai se limitar próximo a x, sempre diminuindo. Certo? Dá uma revisada lá em função exponencial que você tranquilamente vai lembrar isso. Beleza? Então temos aqui a função que deu origem ao gráfico. Joia rara, letra E. Eu tenho o gráfico aqui de uma função quadrática, né? Que é uma parábola. Esse gráfico, pelo formato do gráfico, eu sei que o valor de A é negativo, mas é dessa função. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ou y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos separar aqui os pares ordenados. Vou pegar 2 que eu preciso. Então eu tenho menos 1 em x, em que altura em y? 0. Eu tenho ainda 2 em x, altura 0 em y. Então, lembrando que aqui os pares ordenados, primeiro sempre é x, segundo é y. Aqui, Joia rara, eu tenho o ponto C. Ó. C é o encontro do gráfico com o eixo y. Então, eu tenho aqui que o C vai ser igual a 2. Ó. Essas informações, para mim, são muito interessantes. Por quê? Eu sei que tudo isso aqui é igual a y.
Vamos lá. Na primeira parte, eu tenho esse par ordenado, não é isso? Então, eu tenho o valor de A, eu não sei quem é, mas o valor de X eu sei que é menos 1. Então, no lugar de X ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Mais B vezes menos 1. Mais C. Gente, lembra, C é 2. Tudo isso é igual a Y, então tudo isso é igual a 0. Vamos para o segundo par ordenado. Então agora eu tenho A, não sei quem é o A, certo? Mas o valor de X eu tenho que é 2. Então 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais 2, que é C, tudo isso é igual a 0. Joia rara, eu estou formando aqui o meu sistema de equação. Menos 1 ao quadrado elevado ao expoente par vai ficar positivo. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 1 vezes A dá A. Menos vezes mais, menos B. Mais 2, tudo isso é igual a 0. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, vai me dar 4A mais 2B mais 2, tudo isso é igual a 0. Observe que se eu tivesse aqui mais 2 e menos 2B, eu já podia cortar. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar esse cara por 2. Aí, veja o que é que eu vou obter aqui. 2 vezes A vai me dar 2A. Mais vezes menos, menos. 2 vezes B, 2B. 2 vezes 2 dá 4. Tudo isso igual a 0. Já podia ter passado até esse 4 para o outro lado. Aqui eu vou repetir 4A mais 2B mais 2 igual a 0. O que é que eu posso cortar aqui, gente? 2B menos 2B vai dar 0B. Então, eu tenho aqui 6A mais 6 igual a 0. Eu vou passar o mais 6 para o outro lado. 6A é igual a menos 6. A é igual a menos 6 dividido por 6. 6 multiplicando, passou dividindo. A é igual a menos 1. Joia raro, falta eu saber que é B para eu terminar a minha função, né? Eu vou pegar aqui no início. Eu tenho A menos B mais 2 é igual a 0. A menos B mais 2 é igual a 0. O valor de A eu já sei que é menos 1. Menos 1 menos B mais 2 é igual a 0. Joia rara, eu vou mandar o B para o outro lado. Já que ele está negativo, ele vai ficar positivo. Eu tenho aqui 2 menos 1, 1, igual a B. Joia rara, se eu já tinha o valor de A, eu tenho o valor de B e tenho o valor de C, que é 2, lembra da função? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vamos lá. Então, aqui A é menos 1, então vai ficar menos 1x ao quadrado ou menos x ao quadrado. B é 1 mais 1x mais c. Para ficar a funçãozinha aqui mais bonita, eu vou colocar isso aqui. Menos x ao quadrado mais x. Só que o seu já tem o valor dele, que é 2, ó. E acabou, joia rara. Assim é a forma de se obter qual a função que deu origem ao gráfico. Você tem um gráfico e você substitui, acha quem é A e B e você obtém a função, no caso aqui, uma função quadrada. Certo, joia rara? Vamos ver uma aplicação prática.
A função que representa o crescimento de uma colônia de formigas é dada por f de x igual a 2000 vezes 2 elevado a x, onde x representa o número de minutos, tempo em minutos. Em quantos minutos a colônia contará com 64 mil indivíduos? Gente, essa colônia, no início, no tempo zero, 2 elevado a 0 é 1, vezes 2000, 2000. Então, no início da contagem, ela está com 2.000 indivíduos. Então, a partir de quanto tempo ela chegará a 64 mil indivíduos? Então, f de x é a quantidade de indivíduos dessa colônia. Eu vou substituir esse cara por 64 mil. F de x é igual a 2.000 vezes 2 elevado a x. Então, em algum momento, a quantidade de formigas vai, em relação ao tempo, vai estar com 64 mil, igual a 2.000 vezes 2 elevado a x. Joia rara, tu já pode cortar um zero da direita com um zero da esquerda. Só tem um termo de cada lado. Então, ficou 64 igual 2 vezes 2 elevado a x. Pode repetir a base, somar o expoente, ou posso trazer esse 2 que está multiplicando, dividindo. 64 dividido por 2, 2 elevado a x. Aqui dá 32 igual 2 elevado a x. 32 fatorado vai dar 2 elevado à quinta. Corta-se as bases, x é igual a 5 minutos. Certo, abençoado? Então, joia rara, são questões desse tipo e outras que eu vou colocar na atividade. Tentem responder, que depois a gente manda a correção. Ok, joia rara? Abraço, fique com Deus.